Turma, nós estávamos vendo a estrutura básica das cadeias carbônicas, tá? Então, essa matéria que eu vou falar agora, ela se refere à página 212. Tem na apostila? Não, não tem, tá? Então, eu estou colocando aqui a título de matéria extra para vocês, porque é pedido em vestibular, cai no Enem e cai nos vestibulares mais importantes, tá? Essa matéria se refere a quê? Aos tipos de ligação de carbono. Eu já tinha sugerido isso na aula passada para vocês, né? Lembra que eu falei? O carbono, turma, ele pode fazer tipos de ligações diferentes. O carbono só pode fazer 4 ligações, tá? Sempre 4. Só que essas 4 ligações, elas variam. Elas podem ser, que nem está na primeira linha, pode ser 4 ligações simples, pode ser, na linha de baixo, 2 ligações simples e uma dupla, ou então ela pode ser uma simples e uma tripla e duas duplas, tá? Então, o carbono, turma, quando ele tem essa conformação diferente de ligações químicas, os elétrons, eles se movimentam nos subníveis de energia, tá? Existe uma movimentação de elétrons nos subníveis. Então, lembra, lá do primeiro ano, você tem o núcleo atômico, os níveis de energia, e nos níveis você tem os subníveis. Então, conforme os tipos de ligação de carbono, esses elétrons eles se movimentam de formas diferentes nos subníveis. Nessa movimentação, o subnível S se junta com o subnível P. Então, quando tem essas movimentações eletrônicas, a gente chama isso de hibridação. Isso não ocorre com todos os elementos, acontece com alguns poucos. E o carbono é o principal, tá? Por que isso? Porque a gente explica essas estruturas de carbono, tá? Então, por exemplo, quando o carbono faz 4 ligações, a gente diz que ele tem uma hibridação ou uma hibridização sp3, tá? Aí, por trás, tem toda uma explicação de níveis de energia, de orbitais e tal, que eu não vou entrar nesse mérito. Quando a gente entrar na revisão, eu posso até dar essa aula, né? Mas não agora, tá bom? Então, o que você tem que saber? Carbono, quando tiver 4 ligações simples, ele tem hibridação sp3. Só isso? Só isso. A maioria dos exercícios que caem no vestibular é para você identificar a hibridação com o carbono, tá? Então, esse carbono, 4 ligações simples, sp3. Veja, o carbono tem 4 ligações simples. Essas ligações simples, a gente também chama de ligações sigma. Então, ali os tipos de ligação, você tem 4 sigma, tá? Porque ligações simples, nós também chamamos de ligações sigma. Na linha de baixo, você tem lá o carbono, com 2 ligações em aberto, 2 ligações simples e uma dupla, tá? Nesse caso, turma, quando o carbono tem esse desenho, a gente fala que a hibridação é sp2, tá? Nesse caso, ele tem uma dupla ligação, a hibridação é sp2, tá? E quais são os tipos de ligação? Na verdade, ligações simples são ligações sigma. Então, ele tem 2 ligações simples, mas ele tem uma ligação dupla. Aquela ligação dupla, turma, uma delas é sigma e a outra é ligação pi. Então, quando você tiver uma dupla ligação, uma delas é sempre sigma, mas a outra ligação é pi. Então, nesse caso, a gente fala que ele tem 3 ligações sigma e uma pi. Eu vou mostrar daqui a pouquinho melhor para vocês, tá? E na última linha ali embaixo, a gente tem ligações do carbono. Uma simples e uma tripla. Aí nós temos 2 duplas. Quando o carbono tiver um desses 2 desenhos aí, de tipos... Então, é muito comum dar tipos de exercícios nos quais vocês tenham que identificar qual é a hibridação desse carbono, tá? Então, dependendo do desenho, é SP2 ou SP, tá? O que mais que vocês têm que saber? Os tipos de ligação que eu falei. Então, nas ligações simples, elas também são chamadas de ligação sigma, tá? Tem muitos textos de vestibulares que eles usam essa nomenclatura. Ligação sigma, ligação pi.
tá? Então, a ligação simples é a ligação sigma. Na ligação dupla, eu tenho uma sigma e uma pi. E na ligação tripla, eu tenho uma sigma e eu tenho duas pi, tá? Então, quando tiver duplas ou triplas, uma delas vai ser sempre sigma e o restante vai ser ligação pi, tá? Vamos ver, por exemplo, essa estrutura aqui de carbono, tá? Esse aqui é um composto um composto orgânico, né? Então eu peço para vocês, gente, vamos classificar essa substância. Eu quero que vocês me classifiquem na a hibridação, me diga qual que é a hibridação de cada carbono e vocês me identifiquem as ligações sigma e as ligações pi, tá? Então veja, eu vou ter que identificar os carbonos que têm ligações simples. Ligações simples é sp3. Então, todos os carbonos que tiver ligações simples, eles são sp3, tá? Se você for ver, a maioria desses carbonos, só esses dois carbonos aqui, ó, que tem ligação dupla. Todos os carbonos que têm ligações simples são sp3. E os carbonos que têm ligação dupla, eles serão sp2, tá? Então, ligações duplas, sp2, tá bom? Então, ó, lembra que a gente tinha visto aqui no desenho, né? Então, ó, se ele tiver uma dupla, sp2. Se ele tiver só simples, sp3. Se ele tiver duas duplas ou uma tripla, sp. Então, a gente classifica os carbonos, a hibridação dos carbonos, né? sp3 e aquele que tem ligação dupla, sp2. Aí eu vou classificar as ligações em sigma e em pi. Todas as ligações simples são ligações sigma. E a segunda ligação da ligação dupla vai ser a ligação pi. Então, é muito comum a gente ter exercícios desse tipo de classificação, tá? Então, isso aqui é só para vocês saberem como é que funciona. E aí, turma, ó, só para dar um repeteco, né? O carbono tem 4 ligações simples, 4 ligações sigma. O carbono pode ter uma dupla, né? E as outras duas ligações simples. Então, 3 ligações sigma e uma das duplas, uma ligação da dupla é ligação pi. Se ele tiver duas duplas, cada dupla tem uma ligação sigma e a outra ligação pi, tá? Então, ele vai ter duas pi e duas sigma. E se for uma ligação tripla, lembra que a primeira ligação é sempre sigma e as outras serão pi, tá? Então, se ele tiver uma ligação tripla, né? Ele tem dois sigmas, né? Uma da simples e a primeira da tripla. E as outras duas da tripla são ligações pi. Tá bom? E é isso. Tudo bem, gente? Alguma pergunta por enquanto? Mas o que é ligação sigma? Eduardo, ligação sigma é a ligação simples, tá? Pensa assim, ligação sigma é a ligação simples. Quando ele tiver um tracinho, é ligação sigma. Se você tiver dois tracinhos, a primeira é sigma e a segunda é pi. Se você tiver 3 tracinhos, a primeira é sigma e as outras duas são pi, tá? Então, pensa nesse sentido, tá? Tudo bem? Beleza, Eduardo? Então tá bom, tá joia, não tem mais nenhuma pergunta, então vamos continuar. Não entendeu a tripla? Ah, Rafaela, na tripla ligação, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos supor, você tem um carbono preso com carbono, tá? Você tem uma ligação tripla, assim, ó. Haja dedo, peraí. Vamos supor, isso aqui é uma ligação tripla, faz de conta, tá? Isso aqui é uma ligação tripla. Aí eu peço para você, classifique em ligação pi e em ligação sigma. A primeira ligação da tripla, tá? Sempre sigma. E as outras duas são pi, tá? São ligações pi. Por quê? Isso é por causa dos orbitais, dos elétrons, lá, tá? A gente, quando estuda, a gente só aprende assim. Eu também aprendi assim quando eu estudei química.
a primeira é sigma e as outras duas são pi. E se tiver dupla, a primeira é sigma e a segunda é pi, tá? Então, a ligação dupla é uma sigma e uma pi. A ligação tripla é uma sigma e duas pis. Entendeu? Por que isso? É o nome que a gente dá. É uma regra, exatamente, Rafaela. É uma regra. A gente batiza, a gente dá o nome dessas ligações. Tá? Quando você estuda química a fundo, você vê que essas duplas e triplas e simples, elas influenciam na estrutura da molécula, né? Elas influenciam na estrutura. Então, quando você estuda mais a fundo, você precisa diferenciar esse tipo de ligação. Então, como é que a gente diferencia? A sigma é a simples, a dupla, como eu falei, sigma pi, e a tripla é sigma, pi e pi. Tudo bem? Tudo bem, Rafaela? Sim? Joinha. Então, gente, agora, de nada, imagina, peguem na página 213, pessoal, página 213. Eu vou passar para vocês a classificação das cadeias carbônicas, tá? O Eduardo, senhor, mas então não pode ter uma ligação só pi. Não, Eduardo, não pode ter uma pi. A pi, ela sempre vai estar acompanhada de uma sigma, né, no caso da dupla, ou então ela pode estar acompanhada de uma sigma e outra pi, que é o caso da ligação tripla, entendeu? Sempre vai ter uma... exatamente. Isso aí. Valeu. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Tá. Pessoal, eu vou passar para vocês agora a classificação das cadeias carbônicas, né? A primeira coisa que o pessoal vê quando me pergunta é o grau de desespero, né? Professor do céu, eu vou ter que decorar tudo isso? Não, não precisa decorar. As classificações, quando são pedidas em provas, em vestibulares, elas já são colocadas. Você só vai ter que entender o que é o quê, né? Como é que eu classifico essa cadeia de uma forma, como é que eu classifico essa cadeia de outra. Então, você não vai precisar decorar esse esquema que eu estou te passando. Mas você vai ter que entender o que é uma cadeia carbônica saturada e uma insaturada, tá? Você vai ter que entender o que é uma cadeia fechada e o que é uma cadeia aberta, entendeu? Então, você vai ter que ter esse discernimento na hora de fazer o exercício. Você perceber o que é uma coisa e o que é outra, tá? Não precisa decorar, tá? Dá para entender e você consegue relacionar uma coisa com a outra, tá? Tirando um nome ou outro, né, que é um pouquinho mais esquisito, né, que nem os alifáticos e os alicíclicos, mas de resto, turma, é super tranquilo. Vocês vão ver depois pelos exercícios que a Lívia estava me cobrando, né, Lívia? E que a gente vai fazer depois que eu explicar essa parte. Então, olha, eu vou explicar esse material primeiro, aí depois eu tiro dúvida de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha, o que eu expliquei agora há pouco, turma, é para vocês entenderem como é que os carbonos se unem para formar uma cadeia carbônica, tá? O que é uma cadeia carbônica? É quando os carbonos eles se unem por meio de ligações, tá? Pode ser ligação simples, pode ser ligação dupla, pode ser ligação tripla. Então, os carbonos eles vão se unir em estruturas que a gente chama de cadeias carbônicas. O carbono, turma, é o único elemento da tabela periódica que ele tem essa característica. Ele combina com ele mesmo, né? E ele atrai hidrogênios, os hidrogênios completam as ligações restantes, e de vez em quando ele pode agregar outros elementos, como oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Lembra do CHOMPS, né? O carbono pode agregar esses elementozinhos que estão na fileirinha. Pode agregar outros também, mas é mais comum aqueles do CHOMPS, tá? Quando os carbonos eles se ligam, né, e formam uma estrutura, então, que a gente chama de cadeia carbônica, a gente pode classificar essas cadeias carbônicas, tá? Mas aí, pessoal, a gente classifica de que forma? Primeira coisa, as cadeias carbônicas, elas podem ser abertas ou elas podem ser fechadas. Presta bem atenção, turma, tá? Eu vou de cabo a rabo, depois eu tiro dúvida de vocês, tá? Então, o que é uma cadeia aberta? Uma cadeia aberta, turma, é uma cadeia no qual eu tenho as pontas soltas
desses carbonos, ó, isso aqui é uma cadeia aberta. Isso aqui é uma cadeia aberta. Agora, dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é uma cadeia fechada. Isso aqui é uma cadeia fechada. As cadeias fechadas, turma, é como se eu tivesse as pontas de carbono, elas se unem e você tem uma estrutura que é fechada. Essa estrutura fechada a gente também chama de estrutura cíclica. Ela pode ter, no mínimo, 3 carbonos, não dá para fazer com 2, né? Tem que ter no mínimo 3. Ela pode ter 6, ela pode ter 1000. Então, esse número de carbonos que se forma uma estrutura fechada pode ter o número que for, tá certo? Então, a primeira diferenciação que a gente faz das cadeias carbônicas é essa, tá? É a cadeia aberta, que a gente também chama de cadeia acíclica, né? O A é uma negação, então cíclica é fechado, acíclica é a cadeia aberta. De vez em quando, turma, tem uns vestibulares aí que gostam de fazer uma graça e eles usam um terceiro termo, que é a cadeia alifática. Alifática, turma, também é cadeia aberta, tá? É um outro nome para cadeia aberta. Aí vocês podem me perguntar, professor, eu preciso saber desse nome? Precisa. Precisa porque cai no vestibular cadeias alifáticas, tá? Então, a cadeia aberta, ela pode ter 3 nomes: aberta, acíclica ou alifática. Professor, precisa ficar decorando esses nomes? Na verdade, você precisa saber, porque quando você lê no exercício, ele não vai perguntar qual é o tipo dessa cadeia. Se ele perguntar, ele vai colocar as alternativas. Então, é só você identificar visualmente o nome com a estrutura, tá? Então, por isso que é bom saber, tá bom? Então, ó, primeiro, a cadeia aberta e a cadeia fechada, tá? Agora, as cadeias abertas, turma, elas têm a classificação delas, tá? Eu posso classificar a cadeia aberta como uma cadeia normal ou como uma cadeia ramificada, tá? Cadeia normal ou cadeia ramificada. O que é uma cadeia normal? É uma cadeia linear, tá? Então, eu tenho carbonos unidos numa fileirinha. Lembra que os hidrogênios estão aqui no meio, mas na verdade eles estão ou em cima ou embaixo, tá? As ligações covalentes aqui representadas, elas estão entre carbonos, tá? Porque é cadeia carbônica, tá? Carbônica. Então, veja, aqui é uma estrutura aberta normal. E esse aqui que está fazendo a curva? Também é cadeia carbônica normal. Ele só está fazendo a curva, mas ele está na mesma fileira. Pode fazer a curva? Pode. Ele pode dobrar aqui, onde quiser, tá? Mas aqui também é uma cadeia normal. Ué, mas então como seria ramificado? Seria desse jeitão aqui, tá? A cadeia ramificada, turma, você tem o que a gente chama de ramificação. Então, você vai ter lá a cadeia carbônica, bonitinha, tá? E aí, você tem um penduricalho aqui, ó, tá vendo? Você colocou um carbono aqui no meio da cadeia, que tá aqui tracejado. Esse carboninho que a gente coloca aí, a gente chama de ramificação. Então, por isso que essa cadeia é ramificada, tá? Que nem aqui embaixo, ó, ele tem um outro penduricalho aqui embaixo, tá? Então, é a cadeia ramificada. Aí, o penduricalho pode estar na ponta? Não, porque aí ele vai fazer parte da cadeia carbônica, tá? Aqui não é uma ramificação que eu estou mostrando aqui no meu cursor, tá? Então, ele só vai ser uma ramificação se ele tiver a partir do segundo carbono, tá? O primeiro carbono, ele vai fazer parte da cadeia carbônica normal, tá? Depois disso, turma, a gente pode, então, ter aí um exemplozinho. Então, eu tenho uma cadeia carbônica e aqui esse penduricalhozinho é a ramificação. Eu posso ter uma cadeia aberta, eu posso ter uma cadeia fechada. Na cadeia fechada também tem uma ramificação, ó, tá vendo? Então, ó, essa é a cadeia fechada e tem um penduricalho de carbono. É uma ramificação. Aqui, ó, eu tenho uma cadeia carbônica e eu tenho 2 penduricalhos aqui, ó. Eu tenho um penduricalho de 2 carbonos e tenho um de 1 carbono. Esses penduricalhos que eu estou falando, a gente chama de ramificações. Então, essa é uma cadeia ramificada, tá? Então, cadeia normal linear, cadeia com esses penduricalhozinhos aqui, é a cadeia
ramificada. Depois disso, a gente tem a cadeia aberta, pode ser saturada ou pode ser insaturada, tá? A cadeia insaturada é a cadeia que tem insaturações. Aí você me pergunta, o que é isso? Cadeia saturada, turma, é cadeia que só tem ligação simples, tá? Então, cadeias saturadas são cadeias carbônicas que só têm ligação simples. E as cadeias insaturadas, elas têm duplas ou triplas ligações, tá? Então, cadeia saturada, ligação simples. Cadeia insaturada, que tem dupla ou que tem tripla, tá? Aí, vamos ver. Mas aí, turma, as ligações são entre carbonos, tá? Ó, carbono, 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 carbono. Ligações simples, cadeia saturada. E aqui, carbono, 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 carbono. Morreu aqui a ligação carbono, a cadeia carbônica, ó. A cadeia carbônica é essa. Aí esse dupla O, ele está fora da cadeia. Então, isso aqui é uma cadeia saturada. Veja, a gente só considera entre os carbonos, tá? Quando a gente vai classificar a cadeia carbônica, tá? Então, aqui no, em cima, só cadeia saturada. E é o que eu falei para vocês. E se na cadeia tiver uma dupla ou uma tripla? Eu chamo duplas e triplas ligações, como eu já disse, de insaturações. Então, essas insaturações, né, elas garantem a cadeia, esse nome de cadeia insaturada, tá? Então, isso aqui é uma cadeia insaturada, porque tem uma dupla, pode ser na cadeia principal, pode ser na ramificação, tanto faz, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai ver mais pra frente que isso aqui não é uma ramificação, mas enfim, se ela tem dupla ou se ela tem tripla, ela é uma cadeia insaturada, tá bom? Próxima, a cadeia carbônica, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Turma, cadeia carbônica é cadeia entre carbonos, tá? Mas só tem carbono? Não. Quando sobram ligações, a gente coloca o quê? Hidrogênio, que é o elemento mais abundante do universo. Então, quando você coloca os carbonos lá, se ele ficar lá com as ligações em aberto, vai completar naturalmente com hidrogênio. Então, cadeias carbônicas, elas são compostas de carbonos e os hidrogênios que completam as ligações. Se a cadeia carbônica tiver só carbono na cadeia principal, a gente chama de uma cadeia homogênea, tá? Então, no meio da cadeia, né, no começo, meio e fim, é tudo carbono, tá? Então, ó, carbono, 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 carbono. Veja, essa é a cadeia carbônica. Ah, mas tem um nitrogênio aqui. Mas ele está fora da cadeia, tá? Então, essa é uma cadeia homogênea. E esse nitrogênio está fora da cadeia. Agora, por outro lado, ele pode, um outro elemento pode estar no meio da cadeia. Ó. O nitrogênio aqui está no meio da cadeia carbônica. Carbono, hidrogênio, nitrogênio. Carbono, nitrogênio, carbono, oxigênio, carbono, oxigênio. Quando eles estão no meio da cadeia, pode ser um, pode ser dois, pode ser 10 elementos diferentes. A cadeia é heterogênea, tá? Então, cadeia homogênea, os carbonos, eles são sequenciáveis, sem nenhum outro elemento no meio. Pode estar na ponta? Pode, mas não pode estar entre os carbonos. E se tiver entre os carbonos, aí a cadeia carbônica é heterogênea, tá bom? Agora, turma, a cadeia fechada. Vocês vão ver que algumas coisas se repetem, tá? Em relação às cadeias abertas. Isso facilita um pouco. Então, as cadeias fechadas são aquelas que as pontas, né, da cadeia carbônica, elas se fecham, elas estão unidas. Então, você forma meio que fosse um anel, tá? Então, vamos avaliar agora a classificação das cadeias fechadas. Então, as cadeias fechadas, turma, elas podem também ser chamadas de cadeias cíclicas, porque elas formam um ciclo de carbono, tá? E essas cadeias cíclicas ou fechadas, elas podem ser aromáticas ou não aromáticas, né? O que é uma cadeia aromática? É uma cadeia que tem cheiro, queimou incenso lá? Na verdade, turma, ela tem cheiro, mas ela tem cheiro do quê? De benzeno, tá? A cadeia aromática é cadeia que tem benzeno. O benzeno, turma, é esse composto aqui, ó. É uma cadeia fechada. Olha, grava isso na sua mente, ó. Ele tem 6 carbonos, 1, 2, 3,
4, 5, 6. São 6 carbonos fechados. E veja as ligações. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Ele tem uma ligação intercalada de dupla simples. Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Tá? Então, isso aqui é o benzeno. A gente chama isso aqui também de anel benzênico. Por que anel? Porque quando você tem essa ligação intercalada de simples com dupla, os elétrons, turma, eles não ficam paradinhos ali no compartilhamento. Eles começam a circular dentro dessa cadeia cíclica. Como os elétrons ficam circulando dessa maneira, a gente pode representar por um círculo internamente. Isso aqui mostra o movimento dos elétrons dentro dessa estrutura. Por que isso? Porque ele tem essa estrutura intercalada de ligação dupla e ligação simples, tá? Então, veja, essa aqui primeira é uma maneira de eu representar o benzeno, essa é outra maneira, ou então, turma, eu represento pelo modelo dos pauzinhos, né? Lembra? A gente não põe o carbono, a interseção de cada linha, né? Seriam os átomos de carbono, não põe os hidrogênios, e se tiver ligação dupla, a gente coloca duas linhas em paralelo, tá? Então, eu posso representar o benzeno assim e o benzeno assim, tanto faz, qualquer uma das três formas. Se a molécula orgânica conter benzeno, ela é aromática, tá? Ela tem benzeno, não importa onde, pode ser uma estrutura grande, ela tem benzeno lá, ela é aromática, tá? Muito bem, então nós temos aqui alguns exemplos, né? Então, por exemplo, a adrenalina, né? O hormônio e neurotransmissor. Você tem uma estrutura lá, né? Dos carbonos, com né, o hidroxilas, nitrogênio, que a gente vai ver depois, mas percebam, turma, que ele tem o quê? Um anel benzênico, tá? Tem a estruturinha ali do benzeno. A aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, tem lá a estrutura dele. Só que você vê ali do lado esquerdo, também tem um benzeno. A sacarina, que é um adoçante sintético, né? Ele também tem um benzeno aí, né? Ele também tem um benzeno. E a metanfetamina, né, também conhecida como cocaína de pobre, então ela também tem um anel benzênico, tá? Então, veja, a gente chama de anel benzênico, né? Então, esses compostos, eles são todos aromáticos porque eles têm benzeno, tá? E os compostos não aromáticos, né? Eles são fechados, eles são cíclicos, mas eles não são benzeno, coitados, né? Eles não têm essa característica do benzeno. Eles podem ter, que nem no primeiro, tem ligações simples, tá? Então, no máximo ali ele tem uma duplazinha, ou ele pode ter 4 carbonos com ligações simples. Então, é uma cadeia fechada, mas como ela não tem benzeno, ela não é aromática, tá bom? Aí, turma, então a gente agora vai ver a classificação desses dois aqui. Tá acabando. Então, veja, a classificação do aromático, só para revisar, é quando você tem o anel benzênico. Ó, eu tenho benzeno aqui no meio. Ele está ligado aqui num outro carbono, mas se ele tiver benzeno, é aromático. E esse aqui não é aromático, porque não é benzeno, ou não tem benzeno, tá? A próxima classificação é se é homogêneo ou heterogêneo. Isso a gente viu na cadeia aberta, né? Então, a cadeia é homogênea quando só tiver carbono, tá? Ah, mas eu posso ter um composto cíclico heterogêneo? Pode, ó. Ele tem uma bolinha aqui embaixo, ele tem um oxigênio no meio dos carbonos, ó. Então, essa cadeia aqui é fechada, né? Ela não é aromática e ela é heterogênea. Essa aqui é uma cadeia fechada, não aromática e homogênea. Tá vendo? Ó? A gente já vai começar a formular as classificações. Ó. Fechada, não aromática, homogênea. Fechada, não aromática, heterogênea. Tá? Depois eu tenho as cadeias mononuclear ou polinuclear. Esse tipo de cadeia, pessoal, eu me refiro muito mais aos anéis aromáticos, aos anéis de benzeno, né? Ou a estrutura de benzeno.
a molécula, eu estou acabando já, só um pouquinho, estou acabando. Quando a molécula contiver benzeno, só um benzeno, ela é mononuclear. Então, se a molécula, meu composto, tiver só um anel aromático ou um benzeno, eu chamo essa cadeia de mononuclear. Se a minha cadeia carbônica tiver dois benzenos, eles podem estar juntos ou podem estar separados. Eu vou chamar essa cadeia de polinuclear, tá? Então, mononuclear, quando eu tenho um anel de benzeno ou uma molécula de benzeno na estrutura de carbono. E se eu tiver duas estruturas de benzeno emendadas ou separadas, eu vou classificar o composto como sendo polinuclear, tá? Vejam o seguinte, nesse caso aqui, a gente tem o benzeno quando se une com outro benzeno, ele forma um composto conhecido por vocês. Aquelas bolinhas brancas que a avó da gente coloca no guarda-roupa, né? Que é a naftalina, né? Aquilo lá, na verdade, é um naftaleno, tá? É um composto volátil aí, tá? Tô acabando já, só um minutinho. Então, e a estrutura polinuclear, né? Ele pode ser polinuclear condensado, se os anéis aromáticos estiverem juntinhos, que nem no caso do naftaleno, ou se os anéis aromáticos, né? Os anéis benzênicos, desculpa, estiverem separados, a gente classifica como polinuclear isolado, tá? Então, polinuclear condensado é aquela cadeia carbônica que tem dois benzenos que estão juntos, um coladinho no outro, tá? E a cadeia polinuclear isolada é quando tiver dois anéis benzênicos que estão separados na cadeia carbônica, tá certo? E para finalizar, a cadeia carbônica ela pode ser saturada ou insaturada. Ué, mas a gente já viu isso? Já. Cadeia carbônica, turma, a fechada, né? Ela pode ser só feita com ligações simples, né? Então é saturada, ou ela pode ter duplas e triplas, que são as insaturações que eu falei, e aí seriam cadeias fechadas, não aromáticas, insaturadas. Aí você pode me perguntar, e a cadeia aromática? A cadeia aromática, como ela já tem dupla ligação, ela sempre vai ser insaturada, desculpa. A cadeia aromática, lembra que eu falei? Simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Então, ela vai ser insaturada. O benzeno, naturalmente, é insaturado, tá? E é isso aí, turma. E para acabar, né, uma coisa que não tem na apostila de vocês também são as cadeias mistas, tá? Se não me engano, o exercício aí de vocês pergunta sobre isso. Não tem na teoria, mas ele pergunta. Cadeia mista, turma, é quando a cadeia apresenta estruturas abertas e fechadas, tá? Ele pode fazer uma mistureba aí, né? Tem compostos químicos que você só pede para Deus, porque ele tem todas as funções orgânicas e tudo que você imagina numa estrutura orgânica tá tudo junto, tá? Numa única molécula. Então, como é que a gente classifica isso? Não classifica. A gente fala que é uma cadeia mista, tá? Então, por exemplo, todas essas cadeias são mistas, ó. Eu tenho uma estrutura aberta e uma estrutura fechada. Eu tenho uma estrutura aromática e uma estrutura aberta. Eu tenho uma estrutura fechada, uma estrutura aromática, uma estrutura aberta. Veja, são várias coexistindo. Então, aí, turma, eu não tenho como classificar. Eu falo que ela é mista. Claro, algumas classificações básicas a gente consegue dar, mas, no geral, a gente fala que é cadeia mista, tá? As cadeias mistas, elas não valem só para os carbonos. Loguinho, a gente vai estudar as funções orgânicas. E vocês vão ver, turma, que as cadeias mistas também valem para quando a gente tem função orgânica misturada. Então, você tem amina com fenol, com cetona, tudo numa mesma cadeia, tá? As cadeias carbônicas, elas não são tão organizadinhas assim como a gente quer, né? Quando a gente estuda teoria, a gente estuda os pedacinhos. Mas quando você pega uma cadeia carbônica para valer, né, uma cadeia de química orgânica, você vê que às vezes você tem cadeias gigantescas. E às vezes a gente não consegue nem classificar direito e nem dar um nome. Mas a gente precisa saber identificar algumas estruturas. Tá bom? E é isso aí.